Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um contexto bíblico, hoje com o tema Ananias e Safira. Então fique ligadinho e vem comigo! Na tirinha da semana, vemos uma mãe dando 2 moedinhas para o filho, uma dele e a outra para dar de oferta para Deus. A caminho da igreja, uma das moedas cai no bueiro e o menino diz: "Mãe, a moeda de Deus caiu no bueiro." Essa ilustração parece ser bem inocente, mas demonstra como muitas vezes nós agimos com os recursos que Deus nos proporciona. Quem definiu que aquela moeda que caiu era a de Deus? Nós temos essa tendência natural de reter para nós o que pertence a Deus. Alguns pensam assim: eu não posso devolver o dízimo e entregar ofertas porque eu tenho contas para pagar, e como um bom cristão eu não posso ter o meu nome sujo, porque isso vai desonrar a Deus. Desonra maior é roubar a Deus quando não devolvemos aquilo que pertence a Ele. Nosso egoísmo nos leva a resolver as coisas sempre em nosso benefício e nunca em benefício à obra de Deus. O texto-chave da semana conta a polêmica história de Ananias e Safira, que resolveram vender sua propriedade para dar de oferta à igreja. Nesse período, a igreja passava por grandes dificuldades devido à perseguição que os cristãos vinham sofrendo. Com dinheiro na mão, eles pensaram que era um valor muito alto de oferta para doar e bancaram os piedosos entregando parte da oferta pactuada. Resultado, os 2 caíram mortos. Impactante essa história, não? Talvez a gente não se sinta muito bem, talvez a gente se sinta até revoltado com o fim dessa história, porque quem sabe em algum momento agimos da mesma maneira. Talvez nossa revolta não deva ser direcionada a Deus, mas a nós mesmos. A lição de domingo conta a história de um pastor que fez um compromisso com Deus e com sua esposa de concentrar apenas em questões espirituais durante as horas do sábado. Mas depois de uma semana longa e cansativa, longe de casa, o pastor foi para um hotel descansar na sexta-feira à noite e ficou tentado a quebrar esse compromisso. Esse é o problema: ficar negociando com a própria consciência perto demais do perigo. Aquele pastor se viu numa encruzilhada. Ele sabia que se decidisse por abrir mão de suas crenças e de seu acordo, poderia abrir um precedente perigoso e assim acabar se alastrando por outras áreas da vida. Naquela encruzilhada, ele decidiu tomar banho e ir dormir. Tempos depois, o pastor explicou que aquela decisão o influenciou numa série de outras decisões de fidelidade. O inimigo sempre nos fará propostas dizendo: isso não tem nada a ver. Nós sempre vamos receber propostas, mas a proposta não é pecado. Pecado é aceitar a proposta. Esse jovem tinha total liberdade em decidir o que fazer, mas ele decidiu se manter íntegro. Cuidado com a famosa frase: não tem nada a ver. O contexto da história de Ananias e Safira nos ajuda a entender o background da situação. A igreja estava vivendo uma intensa perseguição. Os cristãos estavam afastados de seus amigos e familiares. Eles haviam perdido seus empregos, sua reputação por causa do preconceito dos judeus e logo passaram a ficar vulneráveis, precisando de abrigo e alimento. Nesse contexto, a generosidade cristã começou a surgir. Com o poder do Espírito Santo, o foco deles passou a ser a pregação do Evangelho e o auxílio aos irmãos. Os cristãos imaginavam que Jesus voltaria naquela geração e por isso não fazia sentido guardar riquezas para si. Ninguém tinha necessidade de coisa alguma, diz o livro de Atos. Um detalhe importante é perceber que antes do Pentecostes, todos os dízimos e ofertas dos cristãos eram destinados aos levitas, a casa do tesouro. Depois que o Espírito Santo foi derramado, esses recursos passaram a ser depositados aos pés dos apóstolos. A indicação do Espírito Santo era que esses recursos fossem direcionados à nova casa do tesouro, a igreja, e os seus líderes se tornaram responsáveis pela casa do tesouro. Ninguém forçou Ananias e Safira a fazer uma doação. Eles foram fortemente impressionados
com a manifestação do Espírito, e essa convicção os levou a uma decisão de vender a propriedade. O egoísmo deu lugar à generosidade, e os lucros da venda foram dedicados ao Senhor. Mas depois de vender a propriedade e ter o dinheiro na mão, a convicção deles desapareceu. Eles começaram a se arrepender do que tinham prometido e decidiram reconsiderar a promessa. A fim de serem reconhecidos como pessoas de uma reputação generosa, como muitos outros haviam feito, o casal encontrou uma solução: ficar com parte do rendimento e entregar o restante como oferta, dizendo que aquele era o valor total da propriedade. O resultado nós já conhecemos. Tem uma citação no livro de Atos dos Apóstolos, páginas 74 e 75, que esclarece a seriedade da situação. Diz assim: quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito um voto de dar certa importância, aquele que fez o voto não tem mais direito sobre a porção consagrada. Doar é uma disciplina espiritual. O crescimento na fé é motivado pelo Espírito Santo, que nos leva a uma confiança profunda e uma intimidade com Deus que traz paz à alma. A única maneira de experimentar tal experiência é morrendo para si mesmo e dizer como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ananias e Safira rejeitaram esse convite de se tornarem vulneráveis, morrendo para uma vida controlada por si mesmos e viver uma nova vida controlada pelo Espírito. Ao decidirem permanecer no controle da própria vida, eles excluíram Cristo do trono do coração e receberam uma sentença antecipada. Deixando de confiar no Senhor, algumas pessoas agem de igual forma quando devolvem um dízimo simbólico que não representa de fato a sua renda. Na tentativa de manter a reputação e quem sabe algum cargo na igreja, os que agem dessa maneira devolvem um dízimo fingido, enganando a si mesmo. Cuidado ao usar os recursos que pertencem ao Senhor, mesmo que seja para uma emergência. O melhor caminho é o planejamento financeiro. Talvez seja a hora de ajustar as contas e fazer cortes para não ser tentado a tocar no que não nos pertence. Que tal? O Momento Hipertexto da semana traz profundas reflexões sobre o assunto da semana. Vamos ver? O primeiro texto diz que quando fazemos um voto ao Senhor, devemos cumprir. O segundo texto também segue nessa mesma linha. Ao fazer um voto ao Senhor, precisamos cumprir o quanto antes. O terceiro texto diz que a gente precisa refletir muito bem antes de fazer um voto ao Senhor. O quarto texto diz que é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. O quinto texto diz que a nossa oferta deve ser sadia e não defeituosa. O sexto texto diz que só verá a Deus aquele que for fiel, íntegro, que pratica a justiça e fala sempre a verdade. O penúltimo texto diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O último texto nos convida a voltar ao Senhor enquanto ainda é tempo. Esses textos se relacionam perfeitamente com o texto-chave da semana porque mostra a seriedade de um pacto com Deus e como isso está ligado à misericórdia de Deus, ao arrependimento e à verdadeira conversão. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é engano. Então já faça suas conexões para o melhor comentário na sua classe. A pergunta que fica é: se Deus é bondoso, misericordioso, amoroso, tardio em se irar, por que então que Ananias e Safira não foram tratados com misericórdia? É simples, porque somente quando reconhecemos o nosso pecado e confessamos, a misericórdia se torna disponível. Quando não confessamos nossos pecados, eles permanecem com o pecador, não são transferidos para Jesus e ficamos sujeitos à morte eterna. Veja, o juízo divino é sobre o pecado, mas aquele que no dia do juízo estiver agarrado ao pecado vai receber uma sentença que não foi planejada para ele. Que tal abrir mão desse seu pecado de estimação e aceitar a oferta de Deus para você? As citações dessa semana foram tão impactantes que eu prefiro citar as melhores partes. Acompanhe aqui comigo no livro Conselhos sobre Mordomia, que ninguém que se acha em situação precária
tire dinheiro consagrado a fins religiosos para gastá-lo em seu próprio benefício e tente acalmar a consciência dizendo que irá devolvê-lo futuramente. Prefira cortar as despesas segundo as rendas que tem, restringir as necessidades e viver de acordo com os recursos ao usar o dinheiro do Senhor para fins seculares. Retenha tudo o que você tem e isso será para a sua perdição eterna. Entregue a Deus e desse momento em diante você vai ter sobre si a inscrição dele. Deus lê o pensamento cobiçoso em cada coração que se propõe a reter o que é dele. Ele vê os que são egoisticamente negligentes em devolver seus dízimos e levar ao tesouro as dádivas e ofertas. Há muitos que não serão abençoados enquanto não devolverem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que vocês reparem os erros do passado, façam restituição e levem ao Senhor ofertas pacíficas. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui deste vídeo. E você já sabe, né? Dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um novo vídeo aqui e deixe aqui o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, até mais, tchau!